Obrigada. Boa noite, gente. Primeiro de tudo, agradecer imensamente a presença de vocês aqui. É uma emoção muito grande, vai ser difícil não emocionar essa noite, porque depois de tanto tempo, né, que a gente tem passado muita coisa difícil e triste, a gente conseguir retornar para o palco e viver essa troca com vocês realmente é muito importante para a gente, assim. A gente sabe que não acabou, né? Não que tenha voltado, mas assim, a gente poder estar aqui já é um privilégio, assim, um alimento para a nossa alma mesmo, porque é isso que faz a gente fazer música, né? É por causa de vocês, é por essa troca aqui que a gente faz música. Então, muito obrigado por estarem aqui. E, bom, a gente começou com Amálgama, que é uma parceria nossa, minha e do PC. É a primeira música que a gente fez juntos e que ela sela o nascimento do nosso duo, né? E ela foi gravada no nosso disco que a gente acabou de lançar, Interseção dos Mundos. E hoje é um dia muito especial por a gente poder estar aqui fazendo esse show para vocês, mas também, né, é um dia triste porque a gente perdeu uma pessoa assim que não dá nem para mensurar a importância que ela tem, né, que ela teve e tem e terá sempre para a música brasileira e para a gente, assim, né, que é o Letieres Leite. E realmente, né, uma perda muito grande para a música brasileira e para todos nós, mas a gente queria dedicar esse show a ele, assim, né, e a gente teve o contato que a gente teve com ele sempre foi muito feliz, muito inspirador. Ele é uma pessoa extremamente inspiradora e tem uma energia assim incrível. Então, que a gente faça a nossa música como uma oração para ele, assim. Então, a gente convida vocês, né, para a gente estar tentando levar onde quer que ele esteja, né, a gente levar nossas vibrações, nossa música, nossa energia, para que ela, né, que essa passagem seja o melhor possível, né, que seja bem recebido, com luz e etc. Então, a gente dedica esse show para ele e vamos fazer música. Agora a gente segue com uma música minha, que se chama Deságua, e também está no nosso disco.
Obrigado, gente. Essa música se chama Interseção dos Mundos, que é o nome do álbum que acabamos de lançar. É um nome bem significativo, porque a história dessa música, na verdade, ela surgiu por inspiração de um texto muito bonito da jornalista Eliane Brum, que diz sobre... Não, o nome do texto é Por que as pessoas falam tanto? Né? E ela elabora o texto de forma que diz sobre vários tipos de surdez, só que não sobre a surdez física, né? Mas sobre a surdez de quando a pessoa não se abre a ouvir o outro. E ela conclui muito bem o texto dizendo que, no final das contas, o ouvido o ouvir o outro, seja pelo ouvido mesmo ou não, mas estar aberto a ouvir outras pessoas é interceder os mundos, né? E tem tudo a ver com o disco e tem tudo a ver com esse momento agora da gente estar intercedendo esse momento, da gente trocar, né? Não somente daqui para aí, mas daí para cá é muito forte também, né? Então é uma coisa de interceder mesmo. E esse disco surgiu muito por conta também de um empurrão, na verdade não muito, totalmente eu diria. A idealização do disco é de um parceiro nosso, que a gente tem a alegria de chamar de amigo também, que é um ídolo também, para mim sempre foi uma referência, daqui de Belo Horizonte, como compositor, como flautista, e várias outras coisas, como produtor musical. E agora a gente tem o prazer de convidar ele. E antes eu gostaria de até falar um pouco sobre a próxima música, porque esse convite que ele nos fez para gravar esse disco, como eu disse, ele idealizou, de certa forma, o do Foz, ele falou, gente, vamos gravar um disco? Ele tem um estúdio lindo numa fazenda, chamou a gente para ir lá. Há um ano atrás, ele estava já de quarentena há um mês, isolado lá na fazenda, falou, gente, a data para gravar é tal. Então ele colocou essa demanda para a gente, e foi um mês super intenso para a gente conseguir gravar o disco. Em vários sentidos, né? Na demanda profissional, a demanda musical e psicológica, né? Emotiva, muita emoção em pouco tempo. E ao voltar da gravação, eu estava com um sentimento de gratidão que estava quase me incomodando, assim, porque eu estava com medo até de virar aquele cara chato que só fala obrigado, não sabe falar mais nada, sabe? E aí eu estava assim, nossa, toda vez que eu encontrar com esse cara, eu vou ter que ficar falando obrigado para ele. Não dá, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o jeito que eu arrumei foi fazer uma música para ele, que aí eu falei, pronto, agora eu fiz essa música e agora eu não preciso mais ficar te agradecendo disso, mas ele acaba dando outros motivos para a gente agradecer, então vocês vão ver aqui agora, né, a beleza da música do Alexandre Andrés. Então a gente vai ouvir agora Sopro de Luz e logo em seguida a gente vai ouvir Yandé, que é uma música do Alexandre, que faz parte do nosso disco, ele gravou com a gente e cedeu a composição para o disco, então vamos lá, Sopro de Luz.
Boa noite a todos. Quer dizer que eu estou emocionado demais de estar com esses dois aqui pela primeira vez, depois, né, de tanto tempo sem tocar. E isso aqui não tem preço. É muito bom essa troca que a gente faz com vocês. Eu já fui num show do Rafael Martini e eu fui arrebatado. E estou aqui mais uma vez no palco, mas o que rola é isso aqui, essa troca. Isso aqui não tem preço. Seja no teatro, seja no parque, né? É um ritual mesmo que a gente vive. Eu acredito que, né, o show é para o Letieres, né? Não tem dúvida, já foi falado. Ele é um grande mestre para todos nós. Tem muita gente levando na tristeza, eu levo na alegria, porque é um cara que era positivo para caramba, deixou um legado de imensa riqueza para todos nós. Então é só gratidão e alegria que a gente tem. Eu queria dedicar a próxima música também, né? Ela já está incluída no show, já está dedicada, mas eu queria reforçar que Andé aqui vai para um grande mestre Letieres. Uma salva de palmas para ele, por favor.
Bom, agora a gente quer chamar ao palco nosso convidado super especial, que é um músico que nos inspira há muito tempo. O trabalho dele, um dos trabalhos dele, né, foi uma das principais inspirações para a gente nesse duo, né, quando a gente começou a levantar um repertório, a criar as coisas junto. A gente ouvia um disco que ele tem de duo, assim, repetidamente, para absorver assim mesmo, porque realmente é um trabalho que toca muito a gente, assim, tem muito a ver com o que a gente sente com a música, o que a gente acredita com a música. Então, realmente foi e é uma influência muito grande para a gente. E, bom, não vou ficar falando demais. Convido agora Daniel Santiago. Obrigada. Obrigada por topar estar aqui com a gente. E é uma honra tocar as músicas lindas dele, que vocês vão ver. E a gente começa agora com Terra Molhada.
Daniel Santiago. Gente, deu errado aqui o negócio, que era para essa ter sido a última. Vocês pedirem bis. Então deixa a gente fazer um agradecimento primeiro, aí a gente sai, finge que acabou, aí vocês pedem bis e a gente volta para tocar a última. Combinado? Então tá. A gente quer agradecer vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Daniel Santiago, Alexandre Andrés, a toda a equipe que está fazendo isso acontecer, a Beth, a Renatinha, o Cabelo, o Emercinho, Tavinho, a Bruna, Bendita Conteúdo, Lili, Elcio, a Rede Minas, o programa Hiper Show, toda a equipe do CCBB. Muito obrigada. É muito bom estar aqui fazendo tudo isso e sem todas essas pessoas e toda a equipe, que são muito mais pessoas do que esses nomes que a gente falou, isso tudo não seria possível. E agora a gente quer aproveitar para fazer um agradecimento sobre as pessoas que também fizeram a gente chegar até aqui, que são as pessoas que contribuíram para o nosso disco existir, Porque, se eu estou fora da luz aqui, porque foi através do processo do nosso disco que a gente compôs, gravou, mandou as músicas para o concurso, teve energia, condição física, financeira, psicológica, técnica para participar do BDMG. E aí o PC vai falar aqui algumas pessoas. Gente, tem muita emoção nesses agradecimentos, então... Mas eu já falei com todo mundo, então aqui eu vou só ler mesmo. Que é o seguinte, o disco foi gravado no Estúdio Macieiras, pelo Alexandre Andrés. A idealização é do Alexandre Andrés. A produção é do Alexandre Andrés, da Natália Mitre e do PC Guimarães. Mixagem e edição, Alexandre Andrés, mais uma vez. Masterização, Rafael Dutra, linda master. Audiovisual, os vídeos que vocês viram, as fotos, foi do Luca Mesacapa. O planejamento e a estratégia de lançamento foi do Otávio Cardoso. A arte do disco e dos singles foi da Clarice Lacerda. A identidade visual é do Tomás Lana. Branding é da Ana Lu Guimarães. A faixa bônus Onírica é do Rafael Dutra. E as mídias sociais são pela Nathalie Santos, assessoria de imprensa Débora Venturini. E a gente tem um agradecimento muito grande a fazer à equipe do Grão Discos, que é um selo musical de Belo Horizonte maravilhoso, que eu e a Natália fazemos parte, junto com esses amigaços, Alexandre Andrés, mais uma vez, Otávio Cardoso, mais uma vez, Luca Mesacapa, mais uma vez. Muito obrigado, Grão Discos. Inclusive, fica a recomendação, gente. A gente lançou o disco por esse selo e tem vários outros lançamentos acontecendo de música muito legal por esse selo. Então, convido todo mundo a acompanhar o selo Grão Discos. Vocês encontram no Instagram, @grãodiscos. Aproveito para convidar vocês a acompanhar também o nosso trabalho nas redes sociais e nas plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. E continuando com os agradecimentos, Elaine Cuca, Luiz Dimitri, Lucas Teles, Luiz Santos, Maria Helena, Ana Lu, Júlio César, Cissa Imodi, Gabriel Bruce Trini, Fred Selva, João Paulo Drummond, Arthur Andrés, Regina Amaral, Luquinha de Melo, Sem Receita, os amigos Sem Receita, Paola Berto, Nathalie Santos, Beth Santos, BDMG Cultural, muito obrigado. Liliane Pellegrini, Débora Venturini e a todos os profissionais que a gente já citou, e a Lei Ordi Blanc, que foi a incentivadora no lance financeiro para o nosso disco acontecer. E muito obrigado a todos pela presença. É isso. Obrigado, gente. Muito, a gente faz mais um. A gente vai fazendo improviso aqui, porque a gente não preparou, Então a gente vai, tô brincando, a gente vai fazer agora o arranjo para encerrar a noite
com as bênçãos do mestre Gil, a gente faz o nosso arranjo de drão, que nos rendeu o prêmio de melhor arranjo dessa edição do BDMG Instrumental. E fica aí um agradecimento muito grande a toda a equipe do BDMG, a banca, né, e todas as pessoas que fizeram esse prêmio acontecer, que a 20ª edição, que aconteça muitas e muitas e muitas e infinitas edições, porque é um prêmio muito importante para a música de Minas, para a música instrumental, autoral, música fresca, né, que a gente faz e se renova todo ano, que movimenta a cidade, movimenta os artistas da música instrumental da cidade. Então, muito obrigada ao prêmio por proporcionar isso tudo para a gente. Então, boa noite, fiquem bem, se cuidem, cuidem dos seus e dos próximos e dos que não são próximos também, porque é importante a gente cuidar de todo mundo, ter muito bom senso, responsabilidade e seguimos firme. Muito obrigada, boa noite.